Olá pessoal, aqui é o professor Robson. Vamos iniciar a nossa primeira aula do curso de Engenharia Civil da disciplina de Concreto Armado 2. Vou falar um pouco hoje aqui para vocês sobre o plano de ensino, o plano de curso, o que iremos trabalhar ao longo do semestre, o que já foi visto em Concreto Armado 1, além de uma introdução ao concreto armado. Então, a nossa disciplina tem como o nome, Estruturas de Concreto 2. Ela se encontra no 9º período do curso de Engenharia Civil, na nossa matriz. Esse curso tem uma carga horária total de 80 horas, ou seja, são 20 semanas de 4 horas. É uma disciplina considerada como teórica, onde iremos trabalhar o dimensionamento de alguns elementos estruturais. O que já foi estudado até agora, o que foi estudado em concreto 1? Foi estudado as características e as propriedades do concreto e do aço, que é o que a gente vai dar uma revisadinha hoje, com uma introdução, para relembrar alguns pontos importantes que são necessários para a continuidade dos nossos estudos. Foi também apresentado um estudo das ações e o dimensionamento de alguns elementos, como as lajes, as lajes maciças, e também dimensionamento e detalhamento das vigas, a flexão e cisalhamento. E o que a gente estuda nessa disciplina de estrutura de concreto 2? Normalmente, em concreto 2, a gente tem uma continuidade do conteúdo, onde agora os elementos estudados são principalmente os pilares, como também escadas, marquise, reservatório. Normalmente são os conteúdos estudados em concreto 2. Então, essa aqui é a ementa da disciplina. Ela tem dimensionamento e detalhamento de marquise, ou seja, de lajes em balanço, onde trabalhamos com o modelo, os carregamentos atuantes nessas lajes, Vamos estudar um pouquinho sobre as cargas normalmente permanentes, acidentais, carga do guarda-corpo, carga horizontal também do guarda-corpo. Então, tudo que é necessário para o início do dimensionamento de uma laje em balanço, de uma marquise. Calculamos os momentos, a altura, a área de aço e, é claro, o detalhamento dessa estrutura em concreto armado. O mesmo vale para o dimensionamento e detalhamento de um outro elemento, que no caso é as nossas escadas. Então, vamos estudar as alturas da escada, vamos citar algumas questões teóricas, como as dimensões padronizadas de uma escada, certo? Seguindo a fórmula de Blondel. Falar um pouco sobre os carregamentos atuantes nas escadas, conforme as normas, os diagramas, a área de aço calculada, a área também de aço da parte de cisalhamento e um detalhamento final com a distribuição das armaduras. E, é claro, também um dimensionamento e detalhamento dos pilares, que é o foco principal dessa disciplina, é o que vai demandar um maior tempo da disciplina, onde vamos trabalhar um pouco sobre esbeltez, os efeitos de primeira e segunda ordem, excentricidades no nosso pilar, temos alguns tipos de excentricidade, momento total. Vamos falar sobre os 3 tipos de pilares que a gente tem, as 3 classificações: pilares intermediários, pilares de extremidade e os pilares de canto. Cada um tem o seu dimensionamento, certo? Já que cada um trabalha com uma ideia de apenas compressão, flexão simples, flexão oblíqua, área de aço e o detalhamento desses pilares, desde as armaduras longitudinais, as armaduras transversais, os ganchos, as esperas, tudo que é necessário para que você tenha um projeto de estrutura de concreto armado, de pilar ali completo, para que pudesse ser encaminhado para uma obra. Então, qual o objetivo da disciplina? A disciplina de estrutura de concreto 2, ela busca o desenvolvimento de habilidades e competências, do nosso aluno, do nosso futuro engenheiro civil, para atuar
nessa área, né? Uma atuação profissional de acordo com a resolução número 2, de 24/4 de 2019, né? Que institui as diretrizes nacionais curriculares para os cursos de engenharia. Também precisamos, né, de um cumprimento efetivo do projeto pedagógico do curso e, no final dessa disciplina, após todos esses estudos em projeto de pilares, projeto de lajes em balanço, projetos de escada, o aluno deverá ser capaz justamente de dimensionar e verificar e detalhar esses 3 elementos citados, né? Elementos esses de concreto armado, obviamente. Então, o objetivo específico referente à laje em balanço é o domínio, né, sobre as deformações, sobre o estádio de fissuração, as ações, o dimensionamento e o detalhamento, como já mencionado. O mesmo vale para escadas, né, seguindo esses mesmos objetivos específicos, e para pilares também, né, analisar a questão das ações, né, dos esforços solicitantes, da flambagem dos nossos pilares, a não linearidade, né, física ou geométrica dos nossos pilares, o pilar padrão, sobre a esbeltez, as excentricidades que um pilar pode vir a apresentar, os efeitos de primeira e segunda ordem, que será explicado na nossa aula introdutória a pilares, estimativa de carga e um pré-dimensionamento, que é um ponto-chave, né, que refere-se à parte de concepção estrutural. Quando você define uma concepção estrutural, define a posição dos elementos, você precisa de ter uma noção básica de qual é as dimensões iniciais desses elementos, no caso do pilar, para que você possa passar para a etapa de análise e dimensionamento, para que ao final você tenha um bom resultado, porque normalmente você define uma seção, faz os seus dimensionamentos e verifica se aquela seção cumpriu ou não as exigências da norma 6118. Se não cumpriu, você precisa alterar essa seção, muitas das vezes aumentar um pouco a seção transversal dos elementos, como no caso do pilar, e é claro que isso leva a um maior tempo e uma demanda de trabalho. Então, um pré-dimensionamento, uma verificação ali da possível dimensão ideal daquele pilar, daquela viga, do elemento que for, isso favorece muito o tempo de trabalho. Então, vamos trabalhar um pouco sobre esse pré-dimensionamento, o dimensionamento e detalhamento estrutural dos nossos pilares, seja intermediários, extremidade ou os pilares de canto. Como será o nosso conteúdo programático? O que iremos trabalhar nessas 20 semanas, né? Então, vamos trabalhar nessa primeira aula uma apresentação do plano de ensino, uma introdução ao concreto armado. Depois, na próxima aula, vamos começar a trabalhar com pilares, o que vai demandar algumas semanas. Vamos começar introduzindo o estudo, né, dos pilares, falar um pouco sobre os pilares de forma geral, algumas características necessárias para que você consiga entender o que é um pilar de concreto armado, o que precisa saber sobre um pilar de concreto armado, qual o resultado que se espera de um pilar como esse. Vamos trabalhar uma terceira aula sobre as estimativas de cargas desses pilares, ou seja, a parte de pré-dimensionamento desse pilar, né, definir a sua seção transversal, estudar sobre as excentricidades e a flambagem desses pilares. Para aí sim a gente iniciar a parte de dimensionamento e detalhamento dos 3 tipos de pilares que a gente possui, né, um pilar intermediário, um pilar de extremidade e um pilar de canto. Seguindo o nosso cronograma, vamos trabalhar com pilar intermediário e de extremidade para a primeira VA, tendo uma revisão geral das 5 primeiras aulas, né, antes da nossa primeira aplicação ali da primeira verificação de aprendizagem, para aí sim, após a primeira VA, darmos continuidade no conteúdo, falando um pouco mais agora do dimensionamento de pilar de canto, fazer um detalhamento, né, um exercício completo com esse detalhamento de armaduras e o projeto de pilares. Na nossa 11ª aula, já vamos começar a trabalhar com as escadas,
Então, uma introdução ao estudo da escada e nas aulas seguintes, dimensionamento e detalhamento das mesmas. E aí sim teremos a nossa aplicação da segunda verificação de aprendizagem na 14ª semana de aula, onde essa segunda verificação vai englobar essa parte final de pilares, né, pilar de canto e detalhamento, juntamente com o estudo de escadas. A partir da 15ª semana de aula, temos o estudo sobre as lajes em balanço, as marquises e as sacadas. Temos também uma semana da engenharia, né, onde haverá algumas palestras sobre algum tema de relevância. E, por fim, a parte de dimensionamento e detalhamento de lajes e os projetos, né, dessas marquises, para aí sim a nossa terceira verificação de aprendizagem, que vai englobar esse conteúdo de laje em balanço. A nossa 20ª semana, ao encerramento do conteúdo. Como funcionará a questão do processo avaliativo de aprendizagem? Temos aqui a primeira, segunda, terceira VA com valores de 0 a 100, né? Onde a prova teórica, que foi apresentada naquelas seguintes datas, tem valor de 0 a 50 pontos e os outros 50 pontos vão ser subdivididos em atividades, né, desenvolvidas ao longo daquela VA. Essas atividades são desde questionários no sistema online, como também algumas atividades como resolução de exercícios. Ao fim, o aluno precisa ter, né, uma nota de média final de no mínimo 60, ou seja, ao somar todas essas médias de primeira e segunda, terceira VA, tem que se obter um valor maior ou igual a 180 pontos. Com relação à bibliografia dessa disciplina de concreto 2, temos 3 livros aqui na bibliografia básica, que é o livro de Araújo, né, o volume 4, tem como título Curso de Concreto Armado. Temos também o livro de Técnicas de Armar e Estruturas de Concreto Armado, que é um livro do Fusco, de 2013, e um outro livro também de Araújo, que é o Curso de Concreto Armado, certo? Tá, volume 1 ali. Na bibliografia complementar, temos os outros 2 volumes desse curso de concreto armado do Araújo, que sem dúvida um livro mais completo. Esses 4 volumes são bastante interessantes, trabalham muito bem todo o conteúdo, tanto de concreto 1 quanto de concreto 2. Também temos o livro de Estruturas de Construção Civil, né, de Salgado, Sistemas Estruturais Ilustrado, de Chin, e Fundações e Estruturas de Contenção, como o nosso último livro complementar.